E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim. Nós estamos aqui de volta, né? Eu fiquei uma semaninha fora, mas finalmente eu voltei. Então, eu queria agradecer a Fabi que me cobriu esses dias aí, deu aulas que eu planejei, que ela cumpriu maravilhosamente. Então, eu queria deixar meu agradecimento para ela e retomar a aula que ela deu, que foi desse componente aqui, que é mudanças sociais, demografia e trabalho. Nós estamos agora no desenvolvimento 1 e anteriormente a gente falou sobre o desenvolvimento do trabalho, algumas teorias sociológicas sobre o trabalho, e hoje nós vamos dar continuidade então e aprofundar os conceitos e as teorias sobre o trabalho da sociologia, porque a sociologia ela integra esse componente mudanças sociais, demografia e trabalho, beleza? Então agora eu vou passando alguns slides para vocês verem e eu já vou brevemente falar, né, das habilidades e objetivos, né, que constam aqui no material, mas para dar tempo de eu falar mais coisas eu vou passar esse slide porque essas habilidades são as mesmas das aulas anteriores. Então, a organização social do trabalho. Então, um pouquinho de tosse também por causa da mudança de tempo, então eu peço para vocês, desde já, me desculparem, tá? Estudamos até este momento a divisão do trabalho, considerando as diferentes posições dos países do Norte e do Sul na economia global. Além disso, iniciamos a análise do fenômeno da precarização do trabalho na contemporaneidade. Para compreender de modo mais aprofundado este último processo, iremos a partir de hoje abordar a organização social do trabalho, considerando a divisão do trabalho sob os aspectos da especialização, do emprego, da tecnologia e das mudanças estruturais na economia mundial. Então, apenas para enfatizar um pouquinho mais, nós então falamos até agora do fenômeno da precarização do trabalho à luz desses processos da divisão do trabalho na contemporaneidade. Então, acredito que a Fabi também abordou esses processos ou esses modelos que são o Taylorismo, o Fordismo, né, o Fordismo, o Taylorismo. E agora nós vivemos então um modelo, né? A gente vive uma época do pós-taylorismo, né? Ou então do pós-toyotismo também, aliás. E ela falou provavelmente também do toyotismo. Agora, se eu posso sintetizar esses processos todos, esses modelos todos, isso tudo tem a ver com o estágio de desenvolvimento da organização do trabalho no capitalismo atual. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um certo grau de desenvolvimento tecnológico e também uma progressiva especialização do trabalho, né? E essa especialização, esse grau de desenvolvimento tecnológico tem a ver então com o modo como as pessoas se relacionam no processo de produção e também das trocas econômicas. Então nós estamos falando aí de algo que é estruturante da nossa sociedade, que são as trocas econômicas e a posição dos trabalhadores nesse processo todo, né? Então, para falar do trabalho dos trabalhadores, nós temos que falar também, por exemplo, que esses trabalhadores nos dias atuais, diante dos processos tecnológicos que foram desenvolvidos, eles também sofrem com a precarização do trabalho. Então, mais uma coisa importante nesse processo todo tem a ver com a remuneração, né? Então, vamos ver se eu consigo também resumir ainda mais essa história, ou então detalhar um pouco mais, na verdade, né? Em vez de resumir, detalhar um pouco mais. Nós estávamos, então, pensando justamente nessa questão do processo da implantação dos meios de produção em massa, né? Então, as tecnologias que são capazes de padronizar os produtos. Então eu estou falando aí do que mesmo? De máquinas, até mesmo hoje nós falamos de robôs, né? Mas pensa nesse negócio das máquinas trabalharem
e dos trabalhadores se especializarem em determinadas funções, né? Isso para quê? Para que produtos sejam produzidos em larga escala, numa larga escala global que é capaz também de atingir um amplo mercado consumidor. Então, nós estamos falando aí também, por exemplo, do Taylorismo, né, que foi um modo que esse Taylor, né, que foi um dos teóricos, né, desse modelo, de pensar justamente como que poderia ser maximizada, como que poderia ser potencializada a produção no capitalismo, né, uma herança também desses pensadores como Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações e que estava pensando nesse processo de evolução a partir do Ocidente, a partir da Europa. Então, uma outra coisa importante que eu devo falar para vocês é que tudo isso que a gente está falando sobre trabalho, sobre trabalhadores e sobre relações de trabalho, trocas econômicas, tem a ver com a perspectiva do Ocidente, da Europa, desses processos que se iniciaram na Europa, a partir da Europa, e se alastraram para o resto do mundo, né? Desse mundo globalizado. E justamente, então, são esses países da Europa, ou então do Norte, né? Que são os países desenvolvidos que dão a tônica dessa narrativa. Então, eu incluo aí também os Estados Unidos da América, né, que, aliás, é a maior potência econômica atualmente, né, no mundo capitalista, e é um país hegemônico ainda, embora essa hegemonia esteja sendo ameaçada, né, está uma certa crise. Mas, de certo modo, então, nós estamos falando aí desses processos todos que ocorreram na Europa, nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos também nós podemos falar, então, do Henry Ford, né, do Fordismo, que meio que adotou essa ideia do Taylorismo, mas também incluiu um processo mesmo, uma esteira de produção, né, talvez baseada nessa... Isso é uma hipótese, uma especulação, aliás, sobre o Henry Ford, que ele se baseou esse processo de montagem dos carros dele, Henry Ford, da Ford, no que ele já conhecia também das fazendas, né, e também da produção, né, de frangos, né, enfim, essas coisas que tinha uma esteira de produção e que tinha o matadouro dos frangos, ou seja, é uma coisa assim meio sinistra essa história, mas tem um pouco essa ideia aí também, mas que ele usou para adotar, ele adotou, aliás, para justamente produzir carros, né, para produzir automóveis, e esse modelo ele também passou a servir como padrão para outras áreas, não só da indústria automobilística, né? Então, essa ideia da esteira de produção, da montagem padronizada, né? das especializações todas. Então, nós falamos tanto do Henry Ford como também do Taylor. E também esse modelo ele entrou em crise, então estou detalhando um pouquinho como eu prometi. Ele também entrou em crise na medida em que essa produção ela se excedeu demais, a ponto de não ter um mercado consumidor correspondente para esse excesso de produção. Então, muitas peças ficaram encalhadas, e também tem uma questão do consumo que atrapalhava bastante, que é o fato de que esses automóveis padronizados eles eram difíceis de obterem, por exemplo, uma renovação. Então, por exemplo, o modelo ficava antigo, né? Então você tinha que trocar, para renovar esse modelo, você tinha que trocar todas as peças de montagem da produção, e daí a questão do suprimento das peças também passou a ser algo complicado, né, nessa indústria. Então, essa montagem padronizada, e que para cada evolução tecnológica tinha que mudar tudo, passou a ser muito dispendioso. Então, por mais que fosse racional esse modelo do ponto de vista tecnológico de produção, e também colocando os trabalhadores em determinadas funções, ele não era assim tão racional no sentido de que havia também um gasto excessivo de investimento, né, do dinheiro mesmo, e também aí uma questão muito importante, uma questão com os trabalhadores, né? Então, os trabalhadores que trabalhavam nessas linhas de montagem, eles também não tinham uma produção tão eficiente, na medida em que eles eram, a gente pode pensar assim, que eles eram bastante alienados, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse conceito logo mais,
a alienação, que é um conceito do Marx, mas eles eram alienados na medida em que eles eram completamente especializados, então está aí a especialização, cada um ficava num ponto da produção para fazer um processo completamente diferente, e cada um desses trabalhadores não conhecia ou não tinha um conhecimento do todo, né? Tinha conhecimento apenas da parte, por isso então a especialização. Mas esses trabalhadores também que eram remunerados, né, recebiam salários, né, como até hoje recebem, né, esses trabalhadores eles também não tinham uma motivação, se é que eu posso dizer assim, especial para trabalhar, na medida que era um trabalho extremamente monótono, como vocês devem imaginar. E essa monotonia do trabalho é muito prejudicial para o trabalhador, para o empenho do trabalhador. Então, da perspectiva até mesmo do empregador, não ter algo para motivar os trabalhadores que não recebiam bons salários, né, ou poderiam receber mais, etc. E também que eles realizavam um trabalho mecânico e sem muita contribuição, o trabalhador ele não se via lá responsável por um trabalho dele, ele era apenas um meio para um fim completamente externo a esse trabalhador. Então, essa situação que eu estou me referindo, ela acabou se mostrando muito problemática ao longo desse desenvolvimento das produções em grande escala, né, que imperam no nosso capitalismo atual. Então, é daí que vem o Taylorismo. O Taylorismo nós temos aí também uma produção que muda completamente o lugar do trabalhador no esquema da produção. Então, aliás, eu falei Taylorismo, desculpa, eu quero retificar aqui. É Toyotismo, nós estamos falando do modelo da Toyota, né? Então, o toyotismo e não o Taylorismo, o Taylorismo é o que eu falei antes, né? O toyotismo se tornou, então, um novo modelo no qual havia o implemento da automação, ou seja, o uso maior dos computadores, né? E os computadores vinculados com os trabalhadores. Os trabalhadores eles não ficaram extremamente especializados, eles, eu vou usar um termo de um livro de sociologia do Anthony Giddens, eles se desespecializaram, né? Ou seja, cada trabalhador ele era responsável por várias partes do processo de produção, de modo que ele passava a se identificar mais com o trabalho que ele realizava, né? Então, o trabalhador ele fazia parte ativa mesmo do trabalho, pelo menos era essa a ideia que ele tinha consigo, de que ele também era responsável pela produção e não apenas um mecanismo, uma engrenagem como as máquinas mesmas, né? Então, ele mexia nas máquinas, então havia uma horizontalidade, ou seja, as pessoas elas tinham uma igualdade no sentido dos postos, a hierarquia da produção, né? E tudo isso parece ser muito bonito até a gente também perceber que tem os seus problemas aí, tudo isso que eu estou falando, porque de qualquer modo esse trabalhador, isso eu estou tomando como referência o Japão agora, né? Eu falei da Europa anteriormente, mas agora estou falando do Japão. Esse trabalhador, ele cada vez mais passou a se ver responsável por muitos processos e a competição interna nas empresas passou a aumentar também, porque esses trabalhadores eles não queriam se sentir de modo algum dispensáveis para essa produção. Então, ao mesmo tempo que aumentava as responsabilidades dos trabalhadores, eles gostariam também, no máximo possível, de mostrar sua eficiência, sua prestatividade. E nesse sentido, os trabalhadores, então, eles passaram a se alienar também, né? Então, aquela posição que era objetivamente alienada nesse processo de produção, né? Esses trabalhadores todos dispostos ali na fábrica como uma engrenagem, eles se introjetaram, ou seja, eles colocaram para dentro tudo aquilo que objetivamente a gente podia constatar, ou seja, eles passaram a crer que eles mesmos eles eram figuras extremamente indispensáveis ou deveriam ser pessoas indispensáveis para a produção da fábrica e mesmo assim aceitavam um salário que não condizia com o que eles produziam em termos de valor, de riqueza, né? Então, essa situação que é de exploração, é uma situação também de precarização, significa que os
trabalhadores passaram a aceitar ou a se alienar também um recebimento, né, de um salário, de trabalhar de um modo a ser explorado muito grande e conviver com isso como se fosse uma convicção. Então aquela convicção que faltava aos trabalhadores, aquele apelo que faltava aos trabalhadores nesse modelo que eu estou esboçando aqui, que é o Taylorismo, o Fordismo, passou a existir com o Toyotismo. Então, pessoal, apenas agora abreviando que ainda estamos na metade da aula, mas existem muitas coisas ainda que eu deveria falar. Esses trabalhadores que eu falei, ou esses trabalhos todos, esses modelos, eles não existiram sequencialmente um atrás do outro. Então, quando a gente fala de Taylorismo, a gente não fala que todas as fábricas partilhavam desse modelo, dessa concepção de trabalho, nem mesmo com relação ao Fordismo e nem mesmo com relação ao Toyotismo, mas que esses processos todos, de algum modo, eles servem como tipos que ajudam a gente a pensar as relações de trabalho ao longo das décadas do século XX até os nossos tempos atuais, tá certo, pessoal? Então, quando eu falei do pós-Taylorismo, aliás, agora eu estou falando do Toyotismo, nós estamos pensando, então, nessas relações de precarização do trabalho. Nós estamos pensando também como o trabalhador ele se aliena, tá certo, pessoal? Então, realmente, são muitas coisas para falar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma arrancada de slides, eu vou ler vários slides na sequência e depois eu vou tentar comentá-los, tá certo? E até para dar uma pausa um pouquinho nessas explicações que eu estou dando, beleza? Então vamos que vamos. Vou passar mais um slide. As primeiras transformações. As sociedades tradicionais, aqui consideradas como anteriores à industrialização, se caracterizavam por uma baixa complexidade na divisão do trabalho. Nelas, não havia mais do que algumas dezenas de ofícios principais, como os de mercador e soldado. Isso porque eles eram aprendidos durante um longo período e o trabalhador executava diferentes aspectos da produção. Muitos desses trabalhos eram realizados em casa. Essa configuração foi impactada pelo advento do desenvolvimento industrial e da produção em massa. Então, só vou fazer um comentário. Eu falei que eu ia dar uma arrancada aqui, mas acho que vale esse comentário. Parece que saiu um pouco do assunto, né? A gente estava falando de uma coisa, agora a gente está falando de outra. Mas então agora a gente está retornando tudo que eu falei, a gente está indo para antes desses modelos do Fordismo, porque isso ficou na última aula, né? Agora a gente está retrocedendo ainda mais no tempo, porque a gente vai falar de alguns conceitos de sociologia que também são utilizados para pensar essas novas relações de trabalho, pessoal. Tudo bem? Agora eu vou continuar então com a leitura dos slides, tá certo? Então, sociedades modernas e sociologia. Com as transformações ocorridas das sociedades tradicionais para as modernas, por causa da industrialização, autores como Karl Marx e Émile Durkheim fizeram diferentes análises a respeito de seu papel para a estruturação e a organização do trabalho, por meio da elaboração de conceitos como os de alienação e de solidariedade orgânica, respectivamente. Fiquem tranquilos que eu vou explicar isso, tá, pessoal? Ou pelo menos tentar, né? Porque falta tempo. Vamos lá. Consequências. Para Marx, por exemplo, a alienação denota a separação de seres humanos em relação ao produto e ao controle de seu trabalho no interior da sociedade capitalista, o que os torna indiferentes uns aos outros. Isso eu já deixei um pouquinho entrevisto, né, pelo que eu comentei, mas eu vou explicar isso melhor depois, tá bom? Continuação, né? Para Durkheim, então olha só, o Durkheim cronologicamente ele é depois do Marx, mas acho que eu vou até inverter essa explicação depois. Para Durkheim, diferentemente, as sociedades modernas promovem, por meio da progressiva especialização, uma maior interdependência entre as pessoas e, com isso, a solidariedade entre as comunidades. Então, só para vocês saberem, eu vou falar primeiro desse conceito do Durkheim, que é da solidariedade orgânica, e depois eu vou falar da alienação, se tudo der certo. E aqui nós temos, então, o que aprendemos, né, a organização social do trabalho. E olha só, antecipei alguns assuntos do Taylorismo e do Fordismo, mas eu também retomei a aula da Fabi, porque eu acredito que ela também tocou nesses assuntos. Então a gente vai ter tempo e oportunidade de esclarecer
muitas coisas que viemos falando até aqui, tá certo? Agora sim, pessoal, o que acontece? Mesmo nas teorias sociológicas atuais, são utilizados muitos conceitos sociológicos, como esses que eu falei, que são da solidariedade orgânica e da alienação, né? Que são respectivamente do Émile Durkheim e do Karl Marx. E essas teorias elas querem abordar o quê? Justamente esses processos que nós havíamos falado, que conta com a especialização, que conta também com a alienação, é o próprio conceito, né? Mas conta também com problemas, né, que atingem o trabalhador, né? Não são apenas coisas boas que traz a tecnologia. A gente vai ver, então, a partir de agora, como que essas tecnologias elas podem, de alguma forma, impactar de forma negativa o trabalhador. E a outra coisa que vale comentar também desses slides todos que eu mostrei em sequência, é essa divisão, né, entre as sociedades tradicionais e as sociedades modernas, que aí cabem também muitos equívocos, né? Então, por exemplo, como eu estava falando, toda essa análise que eu estou esboçando aqui com vocês, ela tem como referência a Europa, né, o mundo ocidental e o significado que esse mundo dá ao trabalho. Então, pode soar até de uma forma etnocêntrica essa ideia de que existem sociedades tradicionais e sociedades modernas, ou a gente pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, esse livro que eu estou utilizando mesmo do Anthony Giddens mostra que, por exemplo, existe classicamente na sociologia uma divisão entre sociedades desenvolvidas, ou então países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que até de um modo mais preconceituoso era chamado de países subdesenvolvidos, né? Isso tudo são categorias de análise que são da Europa e que não tem a ver com a mesma realidade. Então, por exemplo, você falar países em desenvolvimento, você coloca no mesmo balaio países como o Sudão e o Brasil, a Índia, que são realidades completamente diferentes e têm diferentes níveis de industrialização e de urbanização. Então, pessoal, é uma generalização, né? É um modo que não é o mais preciso para a gente falar dessas sociedades todas, mas de qualquer forma existe ali uma diferença entre essas sociedades clássicas, né? Aliás, sociedades tradicionais e sociedades modernas, e daí também países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que a grosso modo quer dizer o seguinte: as sociedades tradicionais elas têm a ver com uma economia que é basicamente agrícola, rural, ou seja, ela não é urbanizada. Então, nós estamos falando aí de trocas econômicas que não tem como marca distintiva, embora hoje na agricultura a gente veja isso bastante, o emprego de tecnologias, né, da tecnologia até industrial também, e das máquinas da indústria, enfim. E as sociedades urbanas, nós estamos nos referindo justamente a essas mesmas sociedades onde prevalece o uso da tecnologia, o uso das máquinas e também que são mais densamente povoadas, né? Então, a área rural ela é menos densificada em termos populacionais e as áreas urbanas elas são muito densas, né? Existe uma concentração muito grande de pessoas. Então, feita essa breve explicação, nós ingressamos então nesses conceitos do Durkheim e do Karl Marx que eu prometi para vocês, né? Então, quando o Durkheim fala, daí é um assunto que vai interessar muito aos estudantes que querem tirar nota aí, porque às vezes os professores perguntam, né? Qual que é a teoria do Émile Durkheim? O Émile Durkheim, ele fala de tipos de vínculos sociais, né? Ou seja, como que uma sociedade se organiza, a partir do que uma sociedade pode se organizar. E o trabalho é fundamental para a gente pensar essa organização da sociedade, que aliás é a própria sociedade da sua forma sui generis que promove esse próprio desenvolvimento. E o que eu quero dizer com isso? Que existe uma lógica superior a nós indivíduos, que é a lógica da sociedade, que faz com que o trabalho se desenvolva, né? Nós podemos não estar plenamente conscientes dessas evoluções, desses desenvolvimentos, mas isso é porque nós somos muito inferiores ao todo que é a sociedade, né? Então essa sociedade ela tem essas próprias razões e nós desconhecemos bastante essas mesmas razões da sociedade.
Sendo assim, existe um progresso, né, lógico, natural da sociedade que caminha das sociedades tradicionais para sociedades modernas, né, para sociedades que daí tem a ver com essa referência da Europa, né? Então, essas sociedades industriais, muito urbanizadas. Então, para o Durkheim, essas sociedades elas são mais evoluídas e as sociedades tradicionais menos evoluídas. Mas todas as sociedades elas partilhariam de uma mesma lógica, assim como os organismos vivos, por mais diferentes que eles sejam aparentemente, se eles forem da mesma espécie, né, como as sociedades são da mesma espécie, eles vão percorrer um caminho parecido em direção ao desenvolvimento, tá? Então o que o Durkheim está dizendo é que nessas sociedades existe uma criação de vínculos que é diferente na sociedade tradicional e é de um outro modo na sociedade desenvolvida. Na sociedade tradicional, esse vínculo social ele se dá principalmente pela solidariedade mecânica, ou seja, as pessoas são vinculadas umas às outras porque elas compartilham os mesmos códigos, as mesmas ideias, as mesmas normas, porque elas partilham de um mundo menor, né? Então, quer dizer, a sociedade urbana ela é mais complexa e a sociedade tradicional ela é menos complexa, ela é menos complexificada, assim como os organismos são mais simples e mais complexos. Então, as pessoas que vivem nessas sociedades que são mais simples, elas partilham o mesmo modo de vida, a mesma visão de mundo e etc. Então elas criam essa identificação por causa desse mundo, mas que também é um mundo bastante limitado. E isso também diz respeito ao trabalho, ou seja, o trabalho as pessoas todas realizam processos parecidos porque elas têm um conhecimento desses processos muito parecido uma com as outras e por isso elas podem partilhar e se identificar umas com as outras. Já as sociedades mais modernas, mais complexas, elas são completamente diferentes, porque esses vínculos não se dão pela similitude, e sim pela diferença, ou seja, as pessoas elas se vinculam justamente porque a sociedade ela é completamente diversificada, né? O trabalho ele é muito mais complexo, então estou falando aí do trabalho, né? E de tal modo que as pessoas se tornam interdependentes, então cada trabalho, cada etapa de um trabalho é conhecida muito bem por uma pessoa, mas as outras etapas que ela não conhece porque falta tempo, falta, enfim, capacidade de conhecer para as pessoas, elas precisam então necessariamente se relacionar com as outras que realizam completamente outros trabalhos, né, outros processos. Então esse elo se dá pela diferença e não pela similitude. E isso cria um vínculo maior, porque as pessoas precisam mais umas das outras. É assim que se caracteriza, então, a sociedade moderna. Então, isso aí é um pouquinho do que o Durkheim quer falar do trabalho e dessa categoria da solidariedade orgânica. Então, é justamente a sociedade é um organismo e essa solidariedade orgânica se deve justamente a essa diferença e essa complexidade desse organismo que é a sociedade, tá certo? E o Marx, agora falando muito brevemente, porque nós temos muito pouco tempo, talvez seja até uma injustiça eu resumir em 1 minuto a ideia de alienação para o Marx, mas vamos tentar. A alienação, como mostrei no slide, tem a ver com essa indiferença em relação às pessoas. Então, os trabalhadores no capitalismo eles são explorados, né? E essa exploração é porque os trabalhadores eles não detêm os meios de produção, quem é proprietário são os burgueses, e porque eles não detêm esses meios de produção, eles precisam, para sobreviver, trabalhar para uma outra pessoa, para um outro dono, para um outro senhor. Nesse caso, então, os trabalhadores são alienados, porque eles não são proprietários do fruto do seu trabalho. E no capitalismo, isso tem a presença muito importante da tecnologia. Então, para o Durkheim, é o contrário do Marx nesse sentido. Para o Durkheim, esse avanço tecnológico ele é positivo porque vincula as pessoas de uma forma mais sólida, e para o Karl Marx não, e daí os outros teóricos também vão pensar junto com o Karl Marx, que vieram depois dele, como por exemplo o Harry Braverman, né? Harry Braverman, que é um novo marxista, ele fala que as pessoas elas são muito alienadas umas das outras porque essas tecnologias todas são para a burguesia e os trabalhadores com esse crescimento tecnológico eles ficam mais alienados. Pessoal, vou continuar isso na aula que vem, eu sei que acabou o tempo,
mas o que ficou por explicar, eu prometo para vocês que eu vou explicar melhor na aula que vem, tá certo? Grande abraço aí e até a próxima.